Então, eu digo para o meu paciente que chega até mim com diabetes tipo 2, você não é vítima da sua genética, você foi vítima das tuas escolhas. Foram as tuas escolhas, os teus hábitos de vida que te levaram a desenvolver essa doença. E se você quiser curá-la, é nisso que você tem que se apoiar. Mudando o estilo de vida, você tem total capacidade de curar um diabetes tipo 2. Bom, realmente o meu posicionamento, a minha visão da medicina, ela mudou muito nesses 13 anos que eu sou formado médico. Quando eu tive a ideia de fazer um vestibular, de cursar medicina, eu pensava que eu queria ser um profissional da área da saúde, eu tinha essa ideia fixa. Eu não tenho nenhum parente médico, pai médico, tio médico, ninguém médico na família. Então eu não tinha muita ideia de como era ser médico, eu sabia que eu queria ajudar pessoas. E quando eu entrei na faculdade, ora, eu comecei a ser treinado por professores de cabelos grisalhos, professores com 40 anos de formado. Então a gente não questiona, a gente simplesmente aceita aquilo como a única verdade. Fato é que eu terminei o curso de medicina e no meio daquele turbilhão, no meio de TCC, de provas, eu não tinha parado para me questionar se o que eu estava fazendo, se o modelo que eu estava sendo preparado e treinado para ser médico era exatamente o modelo que eu imaginava que eu gostaria. A minha visão de médico, nesse momento, ela estava totalmente ligada a uma medicina que busca resolver os problemas que já existem, mas resolver não na causa, e sim acalentando um pouco aquele sintoma, aquela queixa ou aquele exame alterado que o paciente traz para o médico, né? Então, eu passei a exercer a medicina fazendo aquela famosa pergunta no início da consulta: o que é que você tem? O que é que você veio fazer aqui, né? E aí a gente espera que o paciente responda: eu tenho um problema gástrico, eu tenho uma gastrite, ou talvez ele responda que tem dificuldade para dormir, ou que ele anda mais triste. E aí a gente vai lá, né, como médico, prontamente acessa o nosso HD, que durante 6 anos foi abastecido com todo o conhecimento farmacológico que existe hoje, e a gente pensa assim, ó, legal, esse paciente está vindo para mim com uma insônia, eu vou prescrever para ele um Rivotril, eu vou prescrever para ele um diazepam, ou o paciente está reclamando de uma gastrite que está incomodando ele, e eu prontamente prescrevo um omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, e foi isso que eu imaginei naquela época que era ser médico. Quando a gente avalia a medicina chinesa, a medicina ayurveda, que sempre buscou curar as patologias, as enfermidades com outras formas não medicamentosas, aí eu entendo que isso não tem nada de medicina nova, que isso é uma medicina pré-histórica, mas que hoje está voltando, graças a Deus, muitos médicos estão começando a despertar para esse olhar menos medicamentoso e mais curativo. Então, hoje, eu enxergo que o profissional da área da saúde, o médico, ele tem como função promover saúde e não tratar doenças. E é isso que a gente tem que ter em mente, é para isso que a gente está aqui hoje, tentando trazer esse recado, né, que a medicina do futuro, ela não vai tratar doença, ela vai promover saúde. Chegamos a um momento, a um ponto da era da medicina que a gente analisa alguns indicadores que nos assustam, como por exemplo, nos Estados Unidos, a primeira causa de morte é o infarto, como na maioria dos países do mundo. Nos Estados Unidos, a segunda causa de morte é o câncer, como também em muitos países do mundo. E lá, a terceira causa de morte, atualmente, pasmem, é o uso de medicamento. Remédios prescritos por médicos. Não vai pensando assim, ah, mas é porque os pacientes estão se automedicando. Não. Nos Estados Unidos, para você comprar um anti-inflamatório, você já tem dificuldade.
Você não compra antibiótico sem receita. Lá é necessário uma prescrição médica. E esses remédios que estão sendo prescritos para tratar doenças, hoje são a terceira causa de morte no mundo. E hoje, um paciente de 60 anos, ele já toma 4, 5, 6 medicamentos para tentar controlar alguns sinais, alguns sintomas que poderiam ser modificados, poderiam ser tratados se ele adotasse um padrão de estilo de vida diferente. Então hoje a gente encontra, não raramente, né, é rotina de consultório, pacientes que chegam até o médico e quando a anamnese começa a ser feita, o paciente fala assim, olha, eu tomo alguns medicamentos. E aí a gente pergunta para o paciente, fala, eu comecei tomando omeprazol 6 anos atrás, porque eu tinha uma gastrite, então eu tomo ele de forma crônica, porque foi só assim que eu consegui resolver o meu problema de dor no estômago. E aí o paciente ele vai começando a te contar que 3 anos depois ele apresentou um colesterol um pouco alterado e aí ele precisou usar um inibidor da enzima que fabrica colesterol, né? Um inibidor da hidroximetilglutaril-CoA redutase, que é justamente a enzima que produz colesterol, e esses inibidores são conhecidos como estatinas. E aí o paciente ele começa a tomar uma estatina porque ele é leigo, ele não entende que aquilo ali não vai só baixar o colesterol dele. Ele não entende que ao inibir essa enzima que produz colesterol, ele está distorcendo um padrão metabólico natural do corpo e vai trazer outras alterações, né? Esse mesmo medicamento vai diminuir a síntese da coenzima Q10, que é um antioxidante e um cofator fundamental para a produção de energia. E por não ter este conhecimento técnico, o que o paciente vai fazer? Ele não vai associar que agora ele já está ficando mal e doente por conta de um medicamento que ele está tomando. Assim como ele também já vai estar há 5, 6 anos tomando um omeprazol, que vai inibir completamente a função digestiva, vai tirar o poder de produção de ácido clorídrico, e com isso, esse paciente vai passar a ter algumas carências, principalmente de uma vitamina B12, que vai diminuir depois de 2 anos, 3 anos. E com a falta da vitamina B12, entra um quadro depressivo, aumenta a chance desse paciente ter uma demência precoce. E aí a gente está aqui discorrendo e falando de apenas 2 medicamentos e entendendo tudo que isso pode gerar de baixa de qualidade de vida para esse paciente. Muitas vezes, modificando estilo de vida, alimentação, atividade física, dormindo num horário correto, nós já conseguimos modificar esse cenário de um colesterol elevado, de um diabetes, de uma resistência insulínica, de uma síndrome metabólica. Só que como existe também, por conta do paciente, uma preguiça, uma falta de vontade de sair da zona de conforto e assumir a responsabilidade sobre a própria saúde, esse modelo é um modelo hoje utilizado em larga escala, né? Um modelo onde tudo se resolve com um remédio. O remédio, ele já diz, ele remedia, ele vai fazer com que você consiga sobreviver um pouco mais com aquela patologia que você não está curando. Ele vai fazer com que você consiga chegar um pouco mais adiante na sua vida, viver uns anos a mais, com uns exames um pouco melhores, com a pressão um pouco mais controlada. Mas o que a gente tem que ter em mente é que se a gente busca, como médico, nós temos como objetivo, como missão, promover saúde. E isso não se faz utilizando medicamentos ou não são com exames modernos que nós promovemos saúde. Esses exames, eles são ótimos para diagnóstico precoce. Diagnosticar precocemente uma doença é fabuloso, porque aumenta a probabilidade de que possamos atuar ainda em tempo para curá-la. Eu bati muito na tecla de diabetes, resistência insulínica aqui com vocês. Eu quero compartilhar algo pessoal para que vocês entendam por que eu comprei essa briga e por que eu levanto essa bandeira de que o diabetes não é um rótulo que é colocado no paciente como se ele tivesse que conviver com isso para o resto da vida. Eu tenho uma história na minha família, que é o meu avô paterno, que recebeu um diagnóstico de diabetes, ainda jovem, e ele ia no médico e o médico falava para ele, seu Egídio, você tem que parar de comer açúcar. Só que o meu avô ele não tinha nem escolaridade, ele nunca foi para uma sala de aula.
Ele não tinha conhecimento para entender o que o médico estava falando. O médico falava, para de comer açúcar. E o meu avô, ele obedeceu. Ele parou de comer açúcar de mesa. Ele continuava comendo pão francês, ele tomava um copo de suco de laranja, ele consumia tudo que gerava excesso de açúcar no corpo dele. E como resultado disso, ele passou por alguns processos de amputação que culminaram em amputar as 2 pernas dele. Amputar lá em cima, na raiz da coxa mesmo. E aí o seu Egídio teve que conviver alguns bons anos com o que a gente chama de síndrome da dor do membro fantasma. Ele tinha uma dor crônica em uma perna que na verdade não existia mais, que já tinha sido cirurgicamente retirada dele. Então eu tive que assistir e como expectante, sem ter o que fazer, assisti o meu avô chorando de dor, gemendo de dor, mesmo utilizando de recursos farmacológicos potentes, né, como morfina, como tramal, codeína. Esse tipo de medicamento usado, né, para dor aguda, dor forte, dor intensa, não ajudava o seu Egídio a ter uma boa qualidade de vida. Há 30 anos, um paciente que recebia um diagnóstico de diabetes, ele não tinha muita esperança, ele não tinha esperança de cura. Ele entendia que teria que conviver com a doença para o resto da vida. E hoje, com toda a ciência, com todo o conhecimento que nós temos em cima dessa doença, é possível afirmar para um paciente, quando eu dou o diagnóstico de diabetes, que ele está recebendo esse diagnóstico, mas que ele pode mudar o desfecho da vida dele. O problema é que nessa época, nós também tínhamos uma noção um pouco distorcida do que seria a alimentação para o diabético, né? Nós falávamos assim, tem que tirar o carboidrato. E aí o paciente diabético ele passava a fazer uma refeição puramente baseada em proteína animal e gorduras. E com essa retirada do carboidrato, nós tiramos também as fibras do intestino. E sem essas fibras fica muito mais difícil controlar a glicose, né? Aliás, fica muito mais difícil controlar a relação de glicose e insulina. Porque hoje eu não falo mais apenas em carga glicêmica, eu tenho que falar também de carga insulinêmica, que é uma nova forma de avaliar uma dieta para o diabético. Que tipo de alimento eu devo dar para esse meu paciente que ofereça pouco açúcar, pouca carga de açúcar, mas que também vá necessitar menos produção de insulina. Então, hoje, a gente já tem praticamente um novo cenário em relação à nutrição do diabético. Não é mais necessário essa exclusão do carboidrato e sim entender que carboidratos não são todos iguais. Existem os carboidratos que realmente o diabético não pode nem chegar perto, mas existem os carboidratos que vão atuar de forma benéfica, gerando um aumento de produção de ácidos graxos de cadeia curta no intestino do paciente, e isso tudo promove um aumento da probabilidade da cura dessa doença. Essa situação que vivemos hoje, onde nunca tivemos tanta tecnologia para diagnosticar a doença, né? Tomógrafos, ressonância magnética, PET scan, nunca tivemos tanta oferta de medicamento para tratar doenças e, ao mesmo tempo, nunca tivemos uma população tão doente. Isso não é um paradoxo? Um dos grandes problemas mundiais em relação à saúde hoje é a obesidade. E a obesidade ela traz junto consigo algumas alterações extremamente perigosas para a saúde. Uma delas é o diabetes. E o diabetes ele é muito mal diagnosticado. Nós aprendemos na faculdade que para determinar um quadro de diabetes devemos pedir para o paciente um exame marcador chamado glicose de jejum. Ou seja, a gente coloca o paciente 8, 10 ou até 12 horas em jejum, porque normalmente quando se pede a glicose, se pede o exame de colesterol também. E para fazer exame de colesterol precisa de 12 horas de jejum. Então esse paciente está 12 horas sem comer nada e eu olho um exame de sangue para ver o que eu encontro no sangue de alguém que há 12 horas não come nada. Então existe uma tendência de um falso negativo, né? Onde
Os pacientes analisam o exame de glicose em jejum, olham que está menor do que 99 e mesmo com um aumento da circunferência abdominal, eles acham que está tudo certo, que está tudo bem. Só que quando a gente para estudar um pouquinho mais e entende como funciona esse metabolismo da glicose, a glicose no sangue ela é controlada por um hormônio chamado insulina. E para mim, hoje, eu não tenho como analisar um exame de um paciente em partes. Se ele me traz um resultado de glicose em jejum e fala para mim, doutor, dá uma olhada aqui, me diz o que o senhor acha. Eu digo, não acho nada. Eu não tenho como saber se isso está bom ou está ruim, porque você tem que me dar a informação completa. Você tem que me dizer quanta insulina foi produzida pelo pâncreas para manter esta glicose baixa. Porque se a glicose está baixa, mas o paciente produziu 2, 3, 4, 5, às vezes 10 vezes mais insulina do que seria o ideal para controlar essa glicose, isso já é um quadro de diabetes. Eu já tenho que tratar esse paciente como um diabético. Hoje no mundo nós encontramos muitos pacientes em quadros de síndrome metabólica, de resistência insulínica e que estão olhando, estão monitorando isso a partir de um exame pequeno, pouco expressivo olhado isoladamente. E eu falo muito para os meus pacientes que esse quadro específico do que nós estamos falando de diabetes, o diabetes ele tem dois tipos, né? Ou três, vamos falar depois sobre o terceiro tipo, mas o diabetes tipo 1 é um diabetes adquirido, é um diabetes inato, a pessoa nasce com isso. O diabetes mais comum no mundo, mais de 90% dos quadros de diabetes são tipo 2, que é aquele diabetes chamado assim de adquirido. Adquirido por quê? Porque se adquire o diabetes por maus hábitos, se adquire o diabetes por excesso de cortisol no corpo. E cortisol ele está muito associado ao estresse, esse estresse que a gente vive hoje. O diabetes é adquirido com uma alimentação de alto índice glicêmico, uma alimentação rica em farinha, rica em picos de glicose, comidas que não têm a menor capacidade de nutrir o corpo, mas tem capacidade de gerar um pico de açúcar. E com isso tudo, o paciente vai acumulando gordura dentro da barriga, aquela gordura chamada gordura visceral, aquela gordura que o cirurgião plástico não consegue tirar. O cirurgião plástico ele atua na gordura subcutânea e essa gordura não é de todo ruim. Agora, aquela gordura que está ligada às vísceras, chamada de gordura visceral e já considerada um órgão endocrinológico pela Sociedade de Endocrinologia. Sim, a Sociedade de Endocrinologia considera a gordura visceral um órgão produtor de hormônios, porque assim ele é. Gordura visceral produz 35 hormônios, dentre eles a interleucina 6, o fator de necrose tumoral, hormônios que atuam de forma a promover a resistência insulínica e, subsequentemente, o diabetes tipo 2. Então, eu digo para o meu paciente que chega até mim com diabetes tipo 2, você não é vítima da sua genética, você foi vítima das tuas escolhas. Foram as tuas escolhas, os teus hábitos de vida que te levaram a desenvolver essa doença. E se você quiser curá-la, é nisso que você tem que se apoiar. Mudando o estilo de vida, você tem total capacidade de curar um diabetes tipo 2. Quando analisamos a maior causa de diabetes tipo 2 no mundo, obviamente a palavra que pisca é açúcar. Eu fico triste, decepcionado, é que a indústria farmacêutica tenta desesperadamente trazer algum remédio que possa fazer com que o açúcar não seja absorvido, não seja quebrado, ou seja, fazer com que o paciente possa continuar consumindo açúcar, mas que isso não vai trazer algum problema maior no corpo. Quando falamos ao paciente que ele tem que parar de comer açúcar, ele logo enxerga e visualiza aquele açúcar de mesa, sacarose. E aí ele chega em casa e, disciplinadíssimo, ele tira o açúcar da vida dele, aquele açúcar refinado. E ele esquece que o açúcar não vai vir dessa única fonte. Diversas fontes nutricionais podem gerar pico de glicose. Dentro do meu conhecimento como médico, o quanto que eu estudo para isso, eu não consigo enxergar uma solução diferente do que a mudança da alimentação.
Por que investir tantos milhões, bilhões em estudo em como lançar uma droga que faça com que o paciente possa continuar comendo açúcar, sendo que é tão mais fácil trazer consciência para as pessoas, ou talvez trazer leis que limitem o uso de açúcar em produtos industrializados, produtos processados. Seria tão mais fácil se nós tivéssemos a preocupação por conta dos nossos governantes em educar a população. Só que existe um porém nisso tudo, existe um fator agravante, que é o fator dependência química. O açúcar, ele tem capacidade de gerar uma resposta exagerada no córtex gustativo, fazendo com que o paciente sinta um prazer enorme em ingerir esse tipo de substância. Então, a gente se depara com essa situação. Como lidar com uma droga que gera dependência química, mas que é consumida em todo um ciclo social. Qualquer lugar que você vai, é oferecido para você açúcar, porque se criou uma cultura que açúcar é amor. Basta lembrar da nossa avó. Como é que a nossa avó recebia os netos, os pais? Recebia sempre com um pudim, com um sagu, com um bolo, uma torta. Existe essa cultura de que dar açúcar é dar amor. E essa tradição, essa forma de enxergar o açúcar é a principal responsável por essa pandemia de obesos e diabéticos que nós encontramos hoje no mundo. Possivelmente diversas pessoas que estão nos assistindo sejam portadoras de diabetes ou de resistência insulínica. Então, tendo essa oportunidade de falar direto com vocês, eu gostaria de dar uma dica de como é possível reverter esse problema metabólico, esse problema endocrinológico. Quando a gente pensa nessa dependência que o açúcar gera, eu não posso deixar de comentar sobre a função intestinal, porque o intestino é o órgão responsável por produção de serotonina, de dopamina, de neurotransmissores que vão até o nosso cérebro gerar sinapses e comunicações neurais que transmitem uma sensação de bem-estar, de plenitude, de felicidade. E quando você agride o teu intestino com alimentos processados, refinados, quando você consome glúten, né, o trigo modificado geneticamente, quando você consome açúcar, isso tudo vai gerando um ambiente intestinal que afeta as bactérias que lá habitam essa desbiose é o termo técnico para quando existe uma disfunção de flora intestinal. Essa desbiose vai diminuir expressivamente a produção desses neurotransmissores e isso vai trazer uma compulsão muito maior, um vício muito maior por comida. Então é muito importante que você adote uma alimentação natural, uma alimentação sem farinha, uma alimentação sem queijo, sem lácteos, que isso também interfere negativamente no intestino. É importante que você faça exercício físico metabólico. Por que eu falo metabólico? Porque quando você se exercita de forma a correr, a pedalar, ou qualquer exercício desse que te bote para suar, você está fazendo com que o teu corpo comece a trabalhar como se fosse produção de insulina que estivesse sendo ejetada na tua corrente sanguínea. O exercício físico ele é um remédio para pacientes com resistência insulínica. Então a minha dica é essa: controle a alimentação, retira tudo que for processado, que for industrializado, coloca mais vegetais, mais legumes na alimentação, consuma carboidratos apenas complexos, tira o carboidrato simples da tua dieta e sai do sofá, sai desse monte de séries que você está viciado e troca isso por uma esteira, troca isso por uma bicicleta, uma aula de boxe metabólico, hidroginástica, natação, qualquer coisa que faça o teu esqueleto se mexer e faça com que o teu corpo transpire. Para entender esse cenário de diabetes, resistência insulínica, é importante entender o seguinte: quem controla a glicose, quem modula a glicose, quem consegue manter os níveis baixos de glicose no sangue é o hormônio insulina.
produzido pelo pâncreas. Você submete o teu pâncreas a uma necessidade maior de produção de insulina, como eu disse, 2, 3, 4, 5 vezes maior, e esse pâncreas ele vai encurtar o tempo de vida. Então, se você tem como objetivo viver mais, você tem que saber que você não pode sobrecarregar nenhum dos seus órgãos. E especificamente o pâncreas, essa sobrecarga pancreática, vai fazer com que a produção de insulina comece a terminar antes. Aos 40, 50, 55 anos, você começa a observar que o corpo não tem mais a mesma capacidade de dar, de produzir, de colocar na corrente sanguínea esse hormônio chamado insulina. E a gente chama isso de fadiga pancreática, exaustão pancreática, que infelizmente é cada vez mais comum no mundo. Eu percebo que cada vez eu tenho mais pacientes que chegam até mim com essa situação de glicose aumentando porque o pâncreas não está mais conseguindo dar conta de produzir insulina. O problema todo, tristemente, nesse momento, o paciente recebe uma prescrição de insulina, o que não está errado, porque ele não está mais produzindo insulina, então ele começa a ter que aplicar insulina na barriga todos os dias para controlar a glicose. Onde é que eu me lamento aqui é que existe um período de 3 a 4 anos que ainda é possível reverter um quadro de fadiga pancreática. É muito importante entender que depois que o pâncreas joga a toalhinha branca, nós ainda temos a oportunidade, obviamente isso não é uma promessa que pode ser feita para o paciente, mas nós temos a possibilidade de reversão desse quadro de fadiga, fazendo com que o pâncreas possa voltar a produzir insulina. Obviamente ele não vai voltar com aquela capacidade vital de produção de insulina que ele tinha, mas com uma boa alimentação controlada, com um baixo índice glicêmico, o pâncreas pode conseguir atender às necessidades fisiológicas que nós precisamos. Eu confesso que essa informação foi um pouco surpreendente para mim, porque até então, com a minha instrução de médico formado lá por uma universidade, né? Obviamente tive aulas de diabetes na cadeira de endocrinologia, eu acreditava que não existia como ter reversão da fadiga adrenal. Aliás, eu falei fadiga adrenal, desculpa, fadiga pancreática. Até que eu conheci um livro do Dr. Gabriel Cousens, um médico americano que trabalha exaustivamente na cura do diabetes. Esse livro dele chama A Cura do Diabetes pela Alimentação Viva. É um médico que une um pouco da medicina tradicional, ele foi um aluno homenageado na faculdade onde ele se formou, ele utiliza a ciência, obviamente, mas ele unificou a medicina xamânica e a medicina ayurveda, fazendo com que esse protocolo desenvolvido por ele, utilizando a alimentação viva, alimentação crua, é uma alimentação que não é submetida a altas temperaturas, temperaturas não superiores a 42 graus, porque quando você aumenta a temperatura que você prepara o alimento, você começa a perder muita enzima, muita carga enzimática. Então o Dr. Gabriel Cousens, ele trouxe, né, ele traz esse livro que para nós serve como uma bíblia, onde ele ensina a aplicar uma alimentação crudivorista para trazer rapidamente essa função vital do pâncreas, né, fazendo com que ele possa produzir mais insulina. Atualmente o Alzheimer acomete a maioria das pessoas que passam dos 80 anos de idade, que vivem mais do que 80 anos de idade. Alzheimer é um tipo de demência e que, não tão recentemente, recebeu um título, diabetes tipo 3, que é um tipo de diabetes. E é fácil entender a relação do consumo de alimentos que geram muito açúcar com essa doença. Porque quando você entende que os teus níveis de glicose aumentando, eles geram resposta inflamatória no vaso sanguíneo e que, inevitavelmente, teu corpo vai tentar corrigir isso. O teu corpo vai tentar tirar a glicose do vaso sanguíneo e colocar para dentro de uma célula. Só que a glicose não atravessa a membrana celular assim, não sem uma sinalização que é feita através do hormônio insulina. Então, vamos lá, recapitulando. Para que eu possa retirar glicose do sangue, do vaso sanguíneo,
e colocar para dentro de uma célula, que a gente chama isso de glicação, eu preciso que portas sejam abertas na membrana dessa célula e quem faz isso é o hormônio insulina. Porém, como existe uma necessidade de oferta contínua de glicose para o cérebro, porque o cérebro é o órgão mais sensível à escassez de glicose. Eu posso dar outras formas de nutrientes para o meu cérebro, mas eu preciso que no mínimo 30% seja glicose. E se eu não tiver essa oferta de glicose, vai acontecer o quê? Vai acontecer um choque hipoglicêmico. O paciente pode ter um desmaio, pode ter inclusive uma convulsão. Então, esse arquiteto que fez esse nosso corpo tão perfeito, ele botou lá nos neurônios, nas células do cérebro, ele colocou uma via alternativa. Ou seja, as células do cérebro não necessitam de insulina para que a glicose possa entrar. Então, quando o paciente está com uma resistência insulínica, ele não vai ter a capacidade de permitir que a glicose entre nas suas células. Por quê? Porque a célula já está cheia de glicose. Justamente isso é a resistência insulínica. Porém, isso não vai acontecer no cérebro. A glicose tem livre entrada, livre acesso no cérebro. E isso vai fazendo com que haja um excesso de glicação no cérebro. E esse excesso de glicação, ele gera radicais livres, chamados de AIDs. E isso tudo vai gerando um estresse oxidativo no sistema nervoso central e vai levando a um estado de demência precoce. Além de gerar esse quadro de demência, essa neuroinflamação que é provocada pelo excesso de consumo de alimentos com açúcar, alimentos hipoglicêmicos, a neuroinflamação ela também pode trazer um estado de mudança de humor, ou ansiedade, ou depressão, pode trazer síndrome do pânico, quadros de pânico, bipolaridade, déficit de atenção. Às vezes a gente percebe que numa mudança de alimentação, diminuindo esse tipo de oferta de alimento hiperglicídico, o paciente ele já começa a melhorar o próprio comportamento dele. Por isso é tão importante preservar o nosso cérebro utilizando a alimentação como a arma principal para isso. Eu tenho que entender que o açúcar não causa diretamente só diabetes. Existe uma outra doença que cada vez aumenta mais e que em alguns países do mundo já superou inclusive o infarto como causa mortes. E essa doença chama-se câncer. O câncer que hoje no Brasil acomete 600 mil pessoas por ano tem uma íntima relação com o consumo excessivo de açúcar. Eu provo isso para você, porque existe um exame chamado PET-scan, PET-CT, que é um exame que quem já teve câncer conhece esse exame. Quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer de mama, de câncer de intestino, muitas vezes ela precisa ser submetida a esse exame, PET-scan, que é um exame onde é colocado na veia do paciente um contraste para circular nas artérias, nas veias do paciente. E esse contraste que circula, ele tem um objetivo. Ele é um contraste que tem uma avidez muito grande por células tumorais, ou seja, células de câncer, elas vão se nutrir, elas vão querer ter contato com esse contraste. E por que é colocado então esse contraste no sangue do paciente? Para que a gente possa analisar como esse contraste circula e observar se existe algum lugar do corpo que esse contraste ele vai começar a circular num emaranhado ali, ele vai ficar localizado num pequeno pedaço de tecido. E se isso acontecer, nós como médicos devemos nos atentar e avaliar o que está acontecendo ali, que esse contraste está indo todo para lá. Possivelmente ali eu tenha uma metástase, eu tenha um outro processo oncológico, cancerígeno. E aí eu conto para vocês o que é esse contraste usado no exame de PET-CT. Esse contraste chama-se glicose marcada, ou seja, é colocado glicose na veia do paciente porque sabe-se que células tumorais amam um açúcarzinho. Então esse contraste vai desfilando por dentro do nosso corpo e se em algum momento ele se localizar muito em algum cantinho,
eu tenho que parar e analisar se esse paciente não tem aí, então, uma metástase do câncer primário que ele tem. Sabendo disso, ora, por que eu não vou excluir, então, o açúcar da minha vida, sabendo que existe essa relação direta? Por que eu não vou cuidar em preservar o meu corpo para que eu não tenha que descobrir um processo oncológico, um processo neoplásico dentro de mim? E é extremamente importante entender também que câncer não é como a gente imaginava, acreditava até 2003, 2004, né, que era uma doença predominantemente genética. Depois do projeto Genoma, do mapeamento do código genético humano, que foi no ano de 2003, nós entendemos que câncer, a parte genética do câncer é pequena, são 15%, 20%. O resto todo é epigenética, ou seja, é o que você come, é como você se comporta no teu habitat, né, na tua vida. Se você pratica atividade física, se você tem um sono reparador, ingere bastante água, água de qualidade. Então, temos que parar com essa coisa de acreditar que pessoas que tiveram um processo cancerígeno foram vítimas da genética. Não, ninguém é refém da genética. A epigenética ela é muito mais expressiva e é por isso que nós temos que ter esse cuidado em tempo integral com a nossa saúde. Eu acho interessante eu contar aqui um caso de um paciente meu, que na verdade foi um paciente que me ajudou, que me ensinou. E nós médicos aprendemos muito com os nossos pacientes. Um paciente que consultou comigo talvez uns 9 anos atrás, e quando ele veio para a consulta, ele era um engenheiro, um cara cheio das planilhas, das tabelas, super organizado. Chegou na consulta me mostrando toda a planilha dos exames, mostrando que ele descobriu ser diabético aos 30 e poucos anos, 33, 34 anos, e começou a me mostrar todas as pesquisas dele, que ele estava buscando informação sobre alimentação. Então ele me falou assim, olha só, eu descobri que como diabético eu preciso fazer atividade física, eu estou fazendo todo dia. Eu descobri que eu tenho que mudar minha alimentação e eu mudei toda a minha alimentação. E realmente ele não estava tendo uma boa resposta. Ele era um paciente que estava perdendo muita massa muscular. Ele estava a cada ano definhando em relação a volume de massa muscular. O que eu fiz? Eu solicitei para ele alguns exames e vi que o diagnóstico de diabetes dele tinha sido errado. Ele estava tomando remédios, glibenclamida, metformina, tiazolidinediona, estava tomando tudo que era medicamento para tentar controlar um diabetes, achando que o pâncreas dele ainda estava produzindo insulina. E quando ele fez um exame de curva de insulina, eu identifiquei que o pâncreas dele já não tinha mais a menor resposta. E falei para ele, olha Gustavo, você vai ter que a partir de hoje usar insulina. E ele ficou extremamente chateado com isso. Ele falou, não vou usar insulina para o resto da vida, de forma alguma. Aquilo ali mexeu com ele. E eu disse, olha, eu não tenho outra coisa para te dizer, né? Porque até então, eu estava trabalhando muito com aquela visão de um médico formado pela escola, vamos falar assim, tradicional de medicina, né? Aquela visão mais cartesiana de medicina. E falei para ele que o que ele teria que fazer era usar, então, insulina para o resto da vida. Esse paciente nunca mais apareceu no meu consultório, eventualmente eu lembrava dele, mas pensava, ele deve ter ido para algum endocrinologista e deve estar fazendo acompanhamento e usando a insulina como eu orientei para ele. E depois de uns 3 anos, mais ou menos, eu fiz um post no meu Instagram, onde eu botei uma receita de um snackzinho de grão de bico, e o paciente escreveu uma mensagem abaixo, botou assim, Dr. Samuel, o grão de bico se tornou a base da minha alimentação desde que eu comecei a buscar o processo de cura do diabetes. E eu pensei, cura do diabetes? Eu não estava entendendo o que o Gustavo estava falando, uma vez que eu condenei ele para o resto da vida conviver com o diabetes. Então eu chamei ele no direct, falei, cara, me conta um pouco mais sobre isso, como assim cura do diabetes? Ele me contou, ele falou, olha, depois daquela consulta, eu usei insulina por algum período, mas eu não aceitei esse rótulo de que eu sou um diabético e que vou ter que usar insulina para o resto da vida. Então,
eu me mudei para o Canadá a trabalho, eu e minha esposa, e aqui no Canadá eu comecei a conhecer um pouco do trabalho de um médico americano chamado Gabriel Cousens, que é um médico que faz um tratamento de reversão do diabetes, uma vez que o paciente tenha essa fadiga pancreática. E aí eu fiquei chocado e fui procurar. Falei, mas o que é isso? Estão contando para ele uma mentira, ele acreditou que existe como curar esse diabetes. E eu pedi para ele provas. Eu falei, Gustavo, você tem aí exames teus recentes para me mandar? E o Gustavo mandou exames de insulina, mostrando que o pâncreas dele tinha voltado a produzir insulina. A partir daí, obviamente, eu corri para esse livro do Gabriel Cousens, com o título A Cura do Diabetes pela Alimentação Viva, passei a consumir esse conteúdo e utilizar esse tipo de protocolo nos pacientes que me procuram nessa mesma situação. Então fica aí uma história de um paciente que marcou a minha vida profissional e que me ensinou que a gente não pode desistir jamais de buscar curar o paciente. Uma vida com mais saúde, menos doença e menos remédio. Essa é a nossa motivação para a gente ter organizado e realizado esse congresso. Como você viu no dia de hoje, existe um único remédio livre de qualquer efeito colateral que pode potencialmente nos tornar à prova de doenças. E o mais importante, esse remédio é seguro, acessível e mais eficaz do que drogas vendidas em farmácias. Eu falo, claro, da alimentação. Alimentação capaz de prevenir, tratar e combater doenças. Conhecer o que você coloca no prato pode te ajudar, por exemplo, a baixar a sua pressão, pode te ajudar a vencer a luta contra o câncer, a combater o Alzheimer, por fim, a sua apatia, o cansaço crônico, eliminar os quilos extras que roubam a sua saúde e muito, muito mais do que isso. E queremos lhe dar a chance de que você tenha todo esse conhecimento e mantenha ao seu alcance esse grupo de elite de profissionais de saúde e as soluções indicadas por eles. Assim, se você não conseguiu assistir a todas essas palestras incríveis, ou se você acompanhou o evento e quer garantir o seu acesso ilimitado a todos os conteúdos, essa é a melhor notícia que você vai receber hoje. Nós acabamos de liberar um pacote exclusivo com todas as 30 palestras do Congresso e diversos bônus sensacionais. Escuta só o que você vai garantir. Acesso ilimitado às 30 palestras dos maiores especialistas em saúde natural do Brasil. 30 planos de ações com o passo a passo de cada palestrante para combater dores e doenças. Orientações de saúde com aulas ao vivo do Dr. Dayan Siebra, nutricionistas e psicóloga. Acesso irrestrito aos melhores cursos de saúde do Brasil. Você vai ter acesso também à nossa comunidade exclusiva de alunos para apoio mútuo e um suporte via WhatsApp por 30 dias para te guiar na aplicação das recomendações dos palestrantes. Tudo isso em um único pacote especial que a gente criou para você. Veja, a VitaScience é uma empresa pequena. Não temos um orçamento infinito como os grandes laboratórios farmacêuticos. E certamente não temos o poder de influência que essas grandes empresas têm. Não aceitamos patrocínio de ninguém para mantermos a nossa independência. Mas queremos continuar incentivando a busca por terapias que realmente ajudem a frear essa epidemia de doenças crônicas. E desejamos continuar divulgando esse conhecimento ao máximo de pessoas possível. Por isso, queremos oferecer pela primeira vez, e provavelmente a única vez, a melhor oferta da história da VitaScience. Essa oferta está disponível por tempo limitado. Então, para conhecer mais sobre os planos incríveis que eu preparei para você, clica no botão abaixo. Eu conto com você para se juntar com a gente nesse movimento por uma vida com mais saúde e menos remédio. Lembrando que ainda temos mais 2 dias de palestras incríveis e uma mega aula ao vivo comigo na quinta-feira. Amanhã a gente tem 10 palestrantes que vão te mostrar como tratar a sua mente para tratar o seu corpo. Não dá para perder. Só lembrando, todas as palestras de hoje estão disponíveis somente até às 8 horas de amanhã. Ah, e não deixe de garantir o plano diamante de acesso do Congresso Mais Saúde Menos Remédio. Clique no botão abaixo e confira as suas opções.